Então, a gente vai começar a nossa aula. A gente tem um tempinho menor, né, em razão de que é só 50 minutos. E a gente vai falar de licitação. A gente vai continuar o tema número 5. Então, eu peço que vocês abram o material que já está disponível a vocês desde a semana passada no Moodle, referente ao tema número 5, para que a gente possa, então, iniciar a nossa conversa de hoje. E começaremos, então, a falar dos princípios da licitação. Eu quero chamar atenção para o fato de que os princípios, pelo menos os princípios explícitos, ou seja, aqueles que estão escritos em algum que se referem à licitação, estão preponderantemente no artigo 3º da Lei 8666 de 93, lei essa que vocês devem conhecer, né? Qual é o objetivo da gente falar, então, da licitação nesse ritmo que estamos tratando? A ideia não é simplesmente repisar fundamentos, mas, lógico, os fundamentos são necessários para que a gente possa avançar, mas lembrar que, principalmente nesse tópico, né, nessa disciplina, processo administrativo, a licitação nós a tratamos como um processo que tem um procedimento específico definido em cada caso por lei. Então, para as modalidades que são procedimentos, né, eu expliquei isso na aula passada, as modalidades de licitação são procedimentos que vão determinar como se dará, né, uma seleção de uma empresa, uma pessoa jurídica, até de uma pessoa física, que irá fornecer bens ou serviços para a administração pública. Ou, enfim, né, bens e serviços e, inclusive, obras. Então, são basicamente 3 objetos possíveis aí, né? Uma gama, lógico, infinita de desdobramentos. Então, esse procedimento, ele tem, logicamente, né, início, meio e fim, e a licitação começa no interior da administração pública, começa nos seus, não vou chamar escaninhos, né, mas começa nos seus corredores, nas salas dos órgãos, dos departamentos, dos setores, das diretorias, enfim, dentro da estrutura hierárquica e burocrática, há um ritmo, né, um rito procedimental que deve ser seguido. E esse rito procedimental, então, estará previsto aí na lei que define a modalidade que se adota. Então, quando falarmos de concorrência, tomada de preços, convite, concurso ou leilão, nós temos a previsão na Lei 8666. O leilão também está previsto, né, pelo menos como critério de julgamento, por maior lance, nas concessões comuns, patrocinadas e administrativas, né? Então, Lei 8987 de 95 e a Lei 11.079 de 2004 vão também estabelecer algumas modalidades e vão colaborar, vamos dizer assim, com algum incremento procedimental que se refere, então, a esses procedimentos, que são as modalidades que nós já falamos, né? Então, as concessões trazem, as leis, né, que regulam as concessões, trazem em alguma medida, algum incremento, alguma especificidade, alguma especialidade em relação ao que já existe na Lei 8666 de 93, no que diz respeito à estruturação desses procedimentos, né, que são as modalidades. Quando falamos de pregão, a lei que estabelece o rito procedimental da modalidade pregão é a Lei 10.520 de 2002. E eu estou falando sempre em âmbito federal, tá? São normas gerais que estabelecem os ritos procedimentais. Não vou descer as minúcias das leis estadual do Paraná e municipal, porque são 399 municípios no Paraná, mais a lei estadual, 400 legislações aí com as suas peculiaridades, né? A maior parte delas, lógico, mais convergências do que divergências, mas ainda assim não é a nossa pretensão aqui. Então vamos falar
daquilo que orienta, daquilo que serve como diretriz para que o administrador público, ou ainda para que o agente público envolvido nesse processo de licitação possa bem conduzi-lo para atingir as 3 finalidades que nós já comentamos na aula passada, que estão previstas, então, na lei, né? Estava entrando uma galerinha aqui, mas fizeram a volta. Então, esses princípios que vão orientar a conduta do agente público e dos agentes públicos, não só aquele que toma a decisão, tá? Isso é bem importante também destacar. Não só aquele que decide o fim da licitação, se homologa, se não homologa, se concorda com o relato dos técnicos, né? Parecer jurídico, a leitura dos documentos produzidos durante todo o procedimento, para se verificar se, de fato, o seu desenlace, o seu decorrer, né, o seu iter procedimental, atendeu às exigências legais. Então, há obrigatoriedade, dever de atender ou de respeitar, de observar os princípios na atividade administrativa inerente a todos os agentes públicos. Se eventualmente alguém aqui já falou, parece que nós temos integrantes da Polícia Militar, parece que também temos servidor do Tribunal de Justiça, então são exemplos de agentes públicos que devem atender, enfim, concretizar esses princípios. E eles estão lá no artigo 3º da Lei 8666 de 93. Então eu peço que vocês me acompanhem na leitura desse artigo. Diz assim: caput. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Isso a concorrência seria a primeira finalidade. Nós tratamos, então, na aula passada como finalidade. A segunda, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. E a terceira finalidade, mais recente, de 2010, incluída ali por alteração promovida pela Lei 12.349, é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processada, continua então o dispositivo, e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos. Então, o legislador teve a pretensão de se estabelecer que os princípios que estão escritos no artigo 3º são básicos, não são, portanto, todos, e não houve a pretensão de esgotar a abrangência. Quais são eles? Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade. Todos esses estão no artigo 37 da Constituição. Igualdade, artigo 5º. Publicidade, também artigo 37 caput. E aqui vem alguns incrementos. Da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Então, o legislador e o texto deixam claros para nós que não houve intenção de esgotar a matéria, e houve sim uma enunciação de princípios básicos. Eu não vou tratar com vocês sobre o princípio da legalidade, o da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, pontualmente, porque nós já falamos desses princípios em aulas anteriores, numa aula anterior especificamente. Vocês já ouviram bastante coisa sobre eles aí na faculdade, mas eu vou mencioná-los, lógico, né? Eles estão presentes no meu discurso. No meu discurso, aqui nas aulas, enfim, né, na minha vida toda, em todos os âmbitos aí que atuo, então, com direito administrativo, eles estão presentes, mas não vou, então, abordar pontualmente um por um. Professor. Oi? Tem questionamento sobre a contratação por pregão de empresa de estagiário do poder público. Pode ou não pode? Ou é uma afronta ao princípio da moralidade? Me fala um pouquinho mais, eu não entendi como seria qual é a finalidade dessa contratação, qual é a intenção, o objeto, o que eles pretendem contratar? O objeto seria serviços de assessoria, foto, vídeo, filmagens.
e a contratação é feita a empresa de um estagiário da prefeitura que ganhou a licitação. Parece ter um problema aí, né? Pois é, Ele eu também acho que tem. Porque isso é uma eu irregularidade. procurei na jurisprudência e não achei nada sobre estagiário. Mas, como o funcionário público não pode, então, a priori, também não poderia, né? Não poderia, não poderia. Ele tem um vínculo, né? Muito embora um vínculo especial, não é um vínculo geral, né? Como o de servidor, que se submete a um concurso público, o estagiário, em alguma medida, ele também passa por uma seleção, né? Se não há um processo seletivo, efetivamente, ele ocupa uma função, né? Que não deixa de ser uma função pública. Ele não tem competências, não toma decisão, mas ele executa muitas tarefas que são repassadas a ele pela autoridade pública. Então, ou, enfim, pelo seu superior hierárquico, que tem competência legal para atribuir e cobrar dele, exigir, enfim, os resultados que se espera da realização de tais atividades. Eu estou tentando olhar aqui rapidamente, não achei o dispositivo. Existe na lei 8666 previsão que estabelece a vedação, né, de servidores públicos de participarem do certame. Isso vale, por exemplo, para o ocupante de cargo em comissão, né, ou para quem exerce função pública. Imagine você que Bom, a hipótese por si só é absurda, mas só para você... Enfim, a pretensão é exatamente essa, mostrar algo muito errado. Imagine um tabelião, um registrador de documentos que tem uma empresa e que presta serviços de limpeza predial e participa de licitações e ele vence, né? Tem um vínculo com o Estado. Então, há uma relação especial, passou por um concurso público, foi empossado no cargo de notário ou tabelião, notário ou registrador, então não haveria não seria possível. Aí tem que analisar com um pouco mais de cautela. Eu nunca vi uma situação dessa, né? Eu confesso a você, nos meus 13 anos aí de atuação profissional, nunca vi um estagiário que, enfim, ao final era também empresário e que é vencedor da licitação. Tem alguma coisa muito errada aí, acho que tem que ser investigado. Eu poderia dizer a você que, no mínimo, né, é uma violação aí da moralidade, para além, né, de ser violação à legalidade, mas acho que é uma violação à moralidade. Alguém que trabalha para a administração e para a mesma administração contratante, ao qual essa pessoa que administra essa pessoa jurídica está vinculada, e participa da licitação com a intenção, ainda assim, de oferir, ao final, o lucro dessa atividade, né? Que é uma atividade empresarial. Então, me parece bastante esquisito. Bastante esquisito. Entendido, professor. Muito obrigado. Beleza. Estranho. Mas, enfim, vamos lá, então. A gente podia falar, por exemplo, né, já que está falando de princípios, que para além da moralidade, talvez, dependendo da situação, né, dependendo da particularidade e das peculiaridades aí do fato e dos fatos, pode também ter ocorrido violação ao princípio da impessoalidade. A gente não sabe se esse estagiário não tinha ligação com alguém da comissão, não tinha proximidade, não teve conhecimento antes do objeto e do processo licitatório, se não houve, de repente, um benefício que ele pôde usufruir, ou pelo menos que a relação tenha se tornado beneficiária, pelo fato dele ser estagiário e ter acesso, antes de todos os outros licitantes, ao conteúdo do edital. Imagina uma situação que ele é estagiário bem da pessoa, ou está ligado no mesmo setor, e que a pessoa que elaborou o termo de referência está presente. Pode não ter vinculação com a comissão de licitação, mas tem, no meu exemplo, da minha hipótese, tem vinculação, sim, com a pessoa, a autoridade interessada, ou pelo menos vinculada à autoridade interessada, que desenvolveu o termo de referência, que é um documento importante na licitação e que precisa ser muito bem elaborado e tem que ser claro, né, para viabilizar a realização das finalidades da licitação. Então, dando seguimento, eu vou falar aqui do princípio da probidade administrativa, que é uma decorrência do princípio da moralidade,
mas não necessariamente está atrelado, porque a ideia de moralidade, né? Então a gente teria que fazer aqui uma investigação, uma prescrutação do que o legislador quis dizer, né? Qual era a intenção dele, qual o significado que ele atribuiu à palavra moralidade. Porque no texto não está escrito moralidade administrativa. Também não faria muito sentido ele tratar de moral religiosa, né? Moral cívica, moral que não seja jurídica, que não seja, melhor ainda, administrativa. Atrelada, lógico, à atividade administrativa e ao exercício da função administrativa. Mas há sempre aquele conflito entre aquilo que é moral e aquilo que é probo, honesto. Né? A honestidade, ela decorre, a probidade, então, né, decorre imediatamente da lei. Então, age de forma proba a pessoa que dá, o agente público que dá cumprimento à lei, que concretiza a finalidade pública, que dá concretude ao interesse da coletividade envolvido com aquele objeto licitado. Obra pública, ou prestação de serviço, ou aquisição de algum bem. Então, a probidade administrativa, a gente pode entender que há casos em que há improbidade administrativa, mas não há imoralidade, por exemplo. Pensem em vocês assim, vamos criar, e esse exemplo é fácil de encontrar em decisões do Tribunal de Contas da União, por exemplo. Imaginem vocês que há um prefeito de um município qualquer que recebe recursos transferidos da União Federal, recursos, portanto, transferência voluntária, que vou até qualificar, transferência voluntária oriunda da União Federal. Transferência essa, ou recursos esses transferidos que têm vinculação específica com o objeto da transferência, portanto, estou falando aqui de um convênio. Esse dinheiro ele é depositado numa conta específica que não pode ser alterada, né? Essa conta específica não pode ser alterada, e esse dinheiro depositado nessa conta, transferido para essa conta, não pode ser utilizado para pagamento de despesa que não seja aquela prevista no convênio. Portanto, são verbas, né? São recursos públicos atrelados à execução de uma despesa previamente estipulada e prevista no plano de trabalho vinculado a este convênio. Ponto final. Imagine vocês que a situação da pandemia trouxe uma necessidade do município adquirir material de equipamento de proteção individual para os agentes públicos de linha de frente do combate ao Covid-19. Os enfermeiros, os médicos, os recepcionistas, o pessoal que cuida da limpeza predial e lógico, que acaba fazendo o manejo desses resíduos, né, decorrentes dessa atividade, então, de combate ao Covid. Esse prefeito percebe que está com os recursos da Secretaria de Saúde totalmente comprometidos, não há nenhuma possibilidade de fazer frente às necessidades da aquisição, as despesas que vão ser oriundas da aquisição desse equipamento de proteção individual, e ele recebe a sugestão, enfim, da equipe de saúde, então trazida pelo seu secretário de saúde, com a brilhante ideia de utilizar o dinheiro de um convênio que está lá atrelado a uma despesa específica, mas, muito embora importante, que pode esperar, e em algum outro momento essa atividade desse convênio pode ser desenvolvida ou pode ser retomada. E o prefeito decide, então, utilizar aquele recurso para dar atendimento a outro interesse, que também é público, ou seja, que respeita o regime jurídico de direito administrativo, respeita os princípios constitucionais da administração pública previstos no artigo 37 caput, mas que, segundo o regulamento estabelecido pela Lei 8666 de 93, regulamentada pelo Decreto 6170 de 2007 e pela Portaria Interministerial 431 de 2014, regulamentos esses que impedem que os recursos
transferidos para fazerem frente a despesas realizadas com o cumprimento do convênio, esse prefeito está em apuros. Esse prefeito está em apuros. E aí, se a gente for olhar, se a gente for... Só um pouquinho, pessoal. Se a gente for olhar friamente para o caso, nós temos aqui um caso típico de improbidade administrativa. Mas eu pergunto a vocês, e gostaria de uma resposta. Então, se alguém tiver afim e tiver alguma conclusão, já pode me dizer. Vocês entendem que essa atuação do prefeito foi imoral? Vocês entendem que houve imoralidade, muito embora tenha ocorrido improbidade? Vocês não respondem, mas eu respondo. No meu modo de ver, não há imoralidade. E aqui, nesses casos, não vou dizer que é uma regra, tá? Porque a análise é sempre feita caso a caso pelo Tribunal de Contas da União. O que me parece adequado. Mas o Tribunal de Contas da União precisa e pretende constatar, no caso, se ocorreu de fato atendimento do interesse público, mesmo em casos do que ele chama, e claro, tecnicamente está correto, de desvio de finalidade do convênio. Quando, portanto, eu vou repisar, né? Quando os recursos recebidos por um ente público para dar cumprimento, execução a um convênio, são atrelados, são recursos que costumam se dizer no jargão, são verbas carimbadas, tem destinação específica, não pode ser utilizado para outra, dinheiro carimbado, não pode ser utilizado para outra finalidade. Mas, constatada a boa-fé e a extrema necessidade, o TCU entende nesses casos que, passado o momento de urgência, e desde que o poder público, o ente público que recebeu os recursos, consiga, com recursos próprios, repor o caixa, ou repor o dinheiro na conta específica do convênio, que isso afastaria esse fato, ou esse conjunto de fatos, afastaria o reconhecimento de desvio de finalidade em razão da boa-fé e em razão do interesse público que conduziu o administrador a tomar essa decisão. Vocês conseguiram compreender, gente, o que eu trouxe aqui? Que é uma miríade ali, eu vejo com clareza porque eu sei que eu estou falando em razão das minhas vivências, mas quero saber se, para vocês, da forma que eu trouxe aqui, o exemplo ficou claro o suficiente. Podem usar o nosso chat aqui. Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Alô, alô. Ah, muito bom, obrigado. Achei que de repente tinha caído aqui a aula. Melhor. Show, obrigado, gente. Beleza. Então, vencemos o princípio da probidade administrativa, falaremos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ainda no caput do artigo 33, caput do artigo 3º da Lei 8666 de 93. Aí sim. Na aula passada, nós falávamos sobre a finalidade, um colega trouxe uma dúvida bastante pertinente sobre o que seria o critério... Ah, não, mas esse foi do julgamento objetivo, é o outro. Então, antes eu vou falar da vinculação ao instrumento convocatório. Tudo no seu momento. Pessoal, a licitação, ela basicamente tem duas fases, tá? A primeira, ela ocorre dentro dos órgãos da administração pública, ou dentro dos órgãos de uma entidade administrativa, entidade governamental, como vocês gostam de chamar. Por exemplo,
Administração direta ou administração indireta. Essa fase interna, ela começa com o pedido da licitação, que é formulada pelo agente interessado ou pela unidade administrativa interessada, por exemplo, a Secretaria de Saúde, que afirma que precisa adquirir testes para realização, para verificação, né, do contágio por Covid dos pacientes que recorrem às unidades de saúde, para que esse procedimento, para que esse processo seja iniciado, devidamente instaurado, a autoridade competente, que no caso, né, o ordenador da despesa, é quem diz que a despesa pode ser realizada, por isso ele autoriza, que em regra é o prefeito municipal. Então o processo de licitação começa com a aceitação e a autorização pelo prefeito municipal para a realização da licitação. No âmbito federal, não é o presidente da República que autoriza todas as licitações. Há uma diferença dinâmica, inclusive pelo tamanho da administração pública federal, né? Então, há sim, no âmbito federal, delegação de competências para os ministros de Estado, a depender do ministério, até para superintendentes regionais ou até mesmo secretários que têm aí competências específicas para a realização, para conferir a autorização e, lógico, para fiscalizar o processo de licitação, controle interno, autotutela, tá? Muito bem, então, qual é o objetivo da fase interna? É preparar a licitação até a elaboração do edital. É preparar, portanto, a segunda fase, que é a fase concorrencial, que nós chamamos de fase externa da licitação, que se inicia em grande medida com a publicação de um edital, ou, vou usar um sinônimo que está na lei, instrumento convocatório. Esse instrumento convocatório tem a intenção de convidar todos os eventuais interessados em fornecer para a administração pública ou realizar obra para a administração pública, desde que, analisado o edital, os termos propostos para a realização, para a execução daquele objeto, sejam possíveis na sua ótica de licitante ou de integrante, né, da iniciativa privada, de empresa que realiza aquele objeto. Então, esse edital, que constará as regras procedimentais da fase externa, como condições para a participação das licitantes, quem poderá representar a licitante durante a fase interna, a fase externa do procedimento, quais documentos deverão constar no envelope de habilitação jurídica, habilitação, regularidade fiscal, os documentos de habilitação técnica, eventualmente se faz necessário. Como se dará a sucessão de atos dentro da fase externa, ou seja, a partir do momento em que está aberta a sessão pública de abertura de propostas, para quem devem ser endereçados os envelopes contendo essa documentação e suas propostas, contra ou em face de quais atos e em quais etapas caberão os recursos, quem será a autoridade que analisará o recurso, impedimentos, quais licitantes estarão impedidas de participar da licitação, requisitos da lei anticorrupção, eventualmente até exigência de programa de integridade. Respondam para mim aqui, pode ser no chat mesmo. Vocês já estudaram sobre a lei anticorrupção na faculdade, em alguma disciplina? Seja direito administrativo 1 e 2, ou de repente direito empresarial, ou até mesmo numa optativa? Vou continuar aqui, tá? Essa é a informação que eu não preciso esperar para continuar. Vocês só inscrevem ali para mim. E coloquem assim, sim, tivemos conteúdo de lei anticorrupção, ou não tivemos conteúdo, tá? Só para eu entender aqui. Então, esse edital, esse instrumento convocatório, ele é importante e essencial. Tanto que a Lei 8666 de 93, lá no seu artigo 40, estabelece quais são as regras
as cláusulas fundamentais desse instrumento convocatório, desse edital. Artigo 40. Eu passei dele aqui. Aí o artigo 40 diz assim no caput: o edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, ou seja, uma questão aqui de autuação e de, enfim, mais um quesito administrativo, né, interno e vinculado a cada administração pública, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para o início da abertura dos envelopes. E indicará obrigatoriamente o seguinte: ele tem uma série de incisos que vão até o inciso 17 do caput, depois ainda tem mais parágrafos que vão estabelecer minimamente, tá? O que o legislador entendeu ser essencial constar no instrumento convocatório. A partir desse princípio, se estabeleceu no Brasil que... Agora passei do artigo 3º, não achei mais. Achei. Se estabeleceu no Brasil que é essencial, então, enfim, no processo licitatório, que tanto a administração pública quanto os licitantes partam do pressuposto de que o edital é a lei da licitação. Essa é uma expressão de Eli Lopes Meireles, um autor falecido na década nos anos 90, na verdade, em 1990 ou 89. Vocês conhecem. Tem 2 livros muito importantes, 3 livros, ou 4 pelo menos. 3 eu digo que são bem importantes no direito administrativo, que é o seu Direito Administrativo Brasileiro, o seu livro Licitações e Contratos, e ele estava por aqui, não o vejo mais, Licitação e Contrato Administrativo. E o terceiro que eu digo que é importante é Direito Administrativo Municipal, outro livro bem interessante. Mas hoje todos são atualizados por outros professores, a pedido da família do professor Eli. Então, imagine que há nesses livros temas tratados que surgiram no ordenamento jurídico depois do falecimento do professor Eli Lopes Meireles. Então, há muita coisa que foi escrita por outros professores, mas totalmente inspirados nas lições do professor Eli Lopes Meireles. Só um pouquinho, gente. Só um segundo aqui. Muito bem. Uma tossida aqui. Então, segundo esse princípio, e segundo, logicamente, as regras da Lei 8666, e o artigo 40 é um daqueles dispositivos que podem ser reputados como normas gerais da Lei 8666 de 93, significa dizer que nada durante a licitação poderá ser feito diferentemente daquilo que está previsto no edital. Então, aqui eu destaco 2 importâncias. Vocês já estão no 8º período, já tem aquela curiosidade, mas para que me serve isso na prática? Ou o que isso implica no desenrolar do procedimento na prática? Implica o seguinte: há na licitação a previsão da possibilidade de impugnação ao edital e pedido de esclarecimentos para a autoridade que, logicamente, está pretendendo realizar o procedimento. A impugnação é o apontamento pelo licitante, pelo cidadão, não precisa nem ser licitante, pelo cidadão, contra eventuais ilegalidades presentes no edital. Se há alguma contradição, ou se o edital prevê regramento diferente do que permite ou do que exige a Lei 8666 de 93, por exemplo, esse edital, para afastar essa ilegalidade, ele tem que ser alterado. Então, se ele estava publicado, e estava porque ocorreu a impugnação, então se faz necessário que a administração pública anule os atos de publicação e divulgação desse edital, declarem anulados. Não, desculpe, não precisa declarar anulado, esquece, apagou. É necessário que a administração reconheça a ilegalidade, determine que irá, então, declare que irá republicar o edital após a correção
dos seus termos para adequação legal, por exemplo, e aí deverá ocorrer nova publicação. E o que isso quer dizer? Isso pode acontecer, seja por impugnação, seja por pedido de esclarecimento. Às vezes o cidadão pede esclarecimento sobre alguma cláusula do edital, a administração percebe, então, que aquele erro é insanável e que poderia gerar uma nulidade da licitação toda, então ela prefere corrigir. Tira o edital da praça, corrige, modifica, então, essas irregularidades, até ilegalidades, e determina a sua republicação. Bom, significa que, durante o procedimento, né, se há uma oportunidade específica, um momento específico, para se discutir as cláusulas entre cidadão e administração pública, então quer dizer que em outro momento não há essa discussão, o edital publicado como está deve ser seguido até o final. Aí pode surgir outros questionamentos, por exemplo, se a administração julga improcedentes as impugnações e responde os esclarecimentos. O que acontece, então? Bom, julgou improcedente a impugnação, quer dizer que a administração entendeu que não há ilegalidade. Os esclarecimentos, quando acolhidos, eles podem simplesmente gerar uma regra hermenêutica da interpretação do edital, tá? Pode ser que ele não mude o texto, mas ele complementa o edital. Mas se a resposta do esclarecimento não há nada a ser esclarecido, a não ser isso, como já está escrito no edital, porque a regra prevista especificamente na Lei 8.666 de 93, todos terão, administração pública e particular, o dever de observar suas regras, sob pena de, no caso da administração pública, se flexibilizar alguma regra, se deixar de cumprir alguma de suas cláusulas, pode gerar e acarretar em uma invalidação do próprio edital. Se o particular, então, não atender a esse regramento, ele poderá ser inabilitado ou até eventualmente desclassificado. São coisas diferentes. Usei duas palavras diferentes, não são sinônimos. A inabilitação ocorre quando há o não atendimento de requisitos habilitatórios. Então, diz respeito à fase de habilitação na licitação, qualquer modalidade que seja. Agora, se há oferecimento de preço superior, por exemplo, ao máximo previsto no edital, ou se há o oferecimento de uma proposta inexequível em razão de elementos presentes na planilha de preços que denotam confusão, denotam que o preço está muito, mas muito mais baixo que o mercado, e isso acarreta reconhecimento de que não há possibilidade de cumprir aquele contrato, ocorre a desclassificação. Tá? São coisas distintas, diferentes, ocorrem até em momentos diferentes. Aí a gente pode pensar no eventual controle judicial da licitação. Não estou falando do contrato administrativo, estou falando no controle judicial da licitação. O judiciário, mesmo que tenha sido analisada a impugnação pela administração pública, ele pode realizar o controle específico da ilegalidade apontada, porque artigo 5º, inciso 35, da Constituição, que diz que não poderá ser afastada a apreciação de lesão ou de ameaça à lesão ao direito pelo Poder Judiciário. E para dar tempo da gente fechar até 7 horas, muito rapidamente, a gente vai falar do princípio do julgamento objetivo. Então, gente, falta 5 minutos. Eu não vou correr com isso, não vale a pena. Eu gosto de falar, tem alguma coisa importante para falar aqui. Então, a gente continua a nossa aula às 8h55. Tudo bem? Perfeito? Beleza, professor. Então, falamos daqui 2 horas. Tem uma boa aula aí agora, pessoal. Até depois, então. Podem sair que daí eu fecho aqui a sala. Até mais, gente. Até daqui a pouquinho. Oi, Vinícius. Não, eu não fiz chamada ainda, porque o diário eletrônico a chamada eletrônica não está liberada para essa aula, tá? Está liberada só para as 2 últimas. Estou falando aqui com a professora, para ela me liberar. Aí eu lanço, vou fazer uma presença coletiva aqui, porque eu já vi que uma galera não pôde participar por causa do horário, tá? Então já espalha para geral aí.